pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para gravar a parte B do vídeo sobre as bestas do Apocalipse. Então a gente tinha falado sobre as bestas do Apocalipse, capítulo 13. A primeira besta fala de um governo anticristão, antibíblico. Governo esse que eu não estou falando de esquerda ou de direita, nem citando nomes, mas estou falando dos governos mundiais que existem desde lá da época de Cristo até os dias de hoje, que são governos que trabalham contra o povo de Deus, que trabalham contra as leis de Deus em oposição ao Evangelho. E a segunda besta, o sistema religioso corrompido, aquele que tem aparência de cristão, mas na verdade é demoníaco, tem a mesma ideologia satânica. Ele está a serviço de Satanás e ele está a serviço do Estado corrompido. Ainda que pareça, infelizmente, nós vemos que esse sistema ele tem crescido cada vez mais, porque muita gente diz professar a fé cristã, diz ser crente, diz ter temor de Deus, diz ter a Bíblia como sua regra de fé e prática, porém a sua ideologia e o seu modelo de vida é completamente oposta ao Evangelho. Ainda que muitas vezes usem palavras bonitas, como dizendo que é por amor, ou dizendo que é pela inclusão, ou dizendo que é anti-preconceito, que a Bíblia é preconceituosa, ou coisa e tal, mas por baixo dessa capa de tolerância, de bondade, existe um falso evangelho sendo pregado que é completamente oposto à vontade de Deus e que trabalha para levar pessoas para o inferno. Isso é fato. E agora eu quero terminar aqui no versículo 16, onde vai dizer assim: e ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, porque representa o número de ser humano. O seu número é 666. Então esse número ele é interessante, porque durante muito tempo, e ainda hoje, existem muitas interpretações místicas sobre a Bíblia. Pessoas que querem dizer que o anticristo é a reencarnação de Judas Iscariotes, outros dizendo que esse número significa a reencarnação de César Nero, ou coisa do tipo. De tempo em tempo, uma pessoa acha que é uma tecnologia que vai marcar a testa e que vai marcar a mão, e eu não descarto isso, porque hoje já tem chipado animais, e eu sei que o futuro da humanidade é ser chipada. Todo mundo percebe que a humanidade caminha para isso. Mas eu quero ficar naquilo que é mais simples e que é mais, como que eu posso dizer, que é mais concreto da palavra. Ainda que a gente não descarte nada disso, a Bíblia diz que vai ter o homem da iniquidade, que é o anticristo, que é esse governo mundial. Nós sabemos que o seu espírito já está no mundo, já está um espírito anticristão, um espírito anti-Deus, que se opõe ao Evangelho, que se opõe a Deus, já está no mundo. E ele trabalha fortemente através desse estado anticristão e através desta igreja também que tem aparência de cristã, mas que é corrompida. E aqui quando ele fala do número, não é apenas uma questão de uma marca física, mas é uma marca ideológica, principalmente. Pode ser que um dia tenha marca física, mas ela é principalmente uma marca ideológica. Na testa, fala da mentalidade anticristã, da mentalidade anti-Deus. E nas mãos, da atitude. É isso que o falso profeta, que o falso evangélico, aqui tu falou primeiro da primeira besta aí que representa o Estado, e a segunda aqui o falso evangelho. É isso que ele vai fazer nas pessoas, com que todos aqueles que não são de fato eleitos, que não são de fato salvos, que não experimentaram o dom da salvação, de fato não têm uma aliança com Deus, não têm firmeza em Cristo, que eles tenham uma mente corrompida, uma mente anti-Deus, uma mente anticristã,
como diz o profeta Daniel, que ele se levanta contra tudo que é Deus e tudo mais, e que tenha atitudes segundo esta mentalidade corrompida que está a serviço do diabo. Aí por que ninguém pode comprar ou não pode vender sem ter esta marca? Porque no momento que você é um cristão verdadeiro e que você não tem essa ideologia demoníaca nos últimos dias, e você não tem essa atitude também que vai igual essa ideologia, você anda na contramão da cultura, você é contra a cultura, você está andando na contramão, então você vai ser uma pessoa indesejada, você vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de comprar, de vender, de trabalhar. Como eu disse no vídeo anterior, todas essas coisas vêm acontecendo desde a ressurreição de Cristo. A questão é que quanto mais o tempo vai chegando no final, mais vai se intensificando. Então vai cada vez ficando, se afunilando mais, o povo de Deus sendo colocado contra a parede cada dia mais, e ficará cada vez mais difícil de um verdadeiro cristão ser aceito na sociedade. Porque como os nossos irmãos do passado eram perseguidos como inimigos do Estado, eram perseguidos como aqueles que perturbavam. Lá em Atos dos Apóstolos diz, olha, aqueles que têm perturbado as nações chegaram até nós, falando dos cristãos. Então fica cada vez mais difícil. E nos dias de hoje, aquele que é cristão verdadeiro, que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, como sua mentalidade cristã e suas atitudes são cristãs, vai ser cada dia mais difícil de viver e de negociar num mundo tão corrompido como o nosso tem se tornado, se tornará cada dia mais. O anticristo já está no mundo, não sei se está a pessoa dele, mas o espírito dele, a cultura e a mentalidade dele com certeza já está. O sistema religioso está a favor dele, porque a maioria também é corrompido. Mas Jesus disse, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Diz que esses dias seriam abreviados por causa dos eleitos. Então que sejamos nós encontrados fiéis nesses dias. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta e compartilha. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.